Boa noite a todos, eu os cumprimento com a paz de Jesus, amém? Amém. É sempre uma alegria muito grande estar nessa igreja, onde a gente tem tantos amigos que também congregam com a gente lá na sede. E por várias vezes eu vi a palavra de hoje ser confirmada. Eu normalmente, quando é culto de mulher, eu gosto de fazer leituras sobre as mulheres da Bíblia, né? Tão poderosas. Mas acho que por ser um dia em que é tão forte a carne lá fora, né? Estamos aí num domingo de carnaval. Então isso me fez pensar muito na salvação. E sobre como diz o louvor aqui do início, sobre a nossa coroa no céu. Então, Deus colocou no meu coração, desde o início da semana, Lucas. Vamos abrir ali em Lucas. É, 16. A partir do 19, Lucas 16, a partir do 19. Amém? Todos acharam? Amém. A parábola do rico e do Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males, e agora este é o consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que os mande à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, também pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Esta é a triste realidade, né? De quem vive sem Jesus. Nessa parábola, meus irmãos, do evangelho de hoje, aparecem 3 personagens: o pobre Lázaro, o rico sem nome e o pai Abraão. Dentro da parábola, Abraão representa o pensamento de Deus. O rico sem nome representa a materialidade e o poder dominante daquela época, que não é muito diferente da nossa, né? E Lázaro representa o grito dos calados, dos pobres, daqueles abandonados, que também não muda muito, aliás, nada, com a nossa época hoje.
Meus irmãos, toda vez que Jesus tinha alguma coisa para falar ao seu povo, ele gostava de usar parábolas, né? O sentido figurado. Porque através daquela reflexão, Jesus mostrava a realidade visível dos nossos dias. E ele levava os seus ouvintes a ouvirem os apelos constantes que o nosso Deus faz e que a gente, às vezes ou quase sempre, não ouve, né? Pela nossa carnalidade. Por isso é importante nós prestarmos importante prestar muita atenção até nos mínimos detalhes. Quando Deus fala com a gente, quando Ele coloca o seu Espírito Santo para falar com a gente. E aqui nós vemos, nessa situação do rico e do pobre, dois extremos muito chocantes da nossa realidade, daquele tempo e da de hoje, né? De um lado, a riqueza soberba, e do outro, o pobre sem recurso algum, sem ninguém que o acolhesse, somente os cachorros lambiam suas chagas, né? Como uma forma de alívio da saliva do cachorro. Olha a situação desse homem. E o que separa esses dois? A porta fechada da casa do rico. Dentro o rico e lá fora o pobre. E da parte desse jovem rico, não há nenhum acolhimento àquele infeliz sentado ali na sua porta. Mas o pobre tem nome, Lázaro, e o rico não tem. Começamos daí a ver a importância que Jesus dá aos pobres, aos que nada têm. Não que ele não dê ao rico, mas a forma como o rico sustenta e usa a sua riqueza. É isso que eu quero trabalhar e refletir com vocês nessa noite. Lázaro, se a gente for pesquisar lá no hebreu, né? Ele significa Deus ajudou, Deus é o meu socorro. E para o Senhor, esse mendigo era tão importante que Deus lhe dá um nome. Porque para Jesus o nome pessoal tem muita importância. A Bíblia diz que ele chama as suas ovelhas pelo nome. Nós somos a sua ovelha. E ela responde, ela conhece a voz do dono. E assim, é através desse pobre que Deus abre a oportunidade do rico ter o seu nome escrito no livro da vida. Deus está dando a cada um de nós, todos os dias, a oportunidade de corrigirmos a rota, como disse a nossa irmã, né? Nós corrigirmos a nossa rota e ter o nosso nome escrito no livro da vida. Mas este jovem em questão aqui, ele não aceita ser ajudado pelo pobre, pois ele mantém a sua porta fechada numa cegueira espiritual muito grande. E naquele tempo, as pessoas mais abastadas, elas tinham bons educadores, né? Eles eram filhos dos fariseus abastados. Então, provavelmente, eles conheciam as leis, né? As leis de Moisés, de Abraão, do grande pai Abraão. Então, pelo que a gente entende no texto, ele não poderia ser um ignorante da palavra do Senhor. Isso não está escrito, mas a gente subentende-se que, por ter abastança, ele tinha conhecimento. Eles eram educados nas leis, na Torá. E aqui nós vemos que neste início da parábola que descreve essa situação, é um espelho fiel do que está acontecendo hoje.
é o espelho do que acontece naquela época, e eu digo que é até mais agravado nos dias de hoje. Porque a gente sabe, a gente ora, a gente suplica ao Senhor, mas a gente sabe que este mundo não tem jeito. Jesus está às portas, Jesus vai voltar, Jesus vai arrebatar, Jesus vai nos levar. Mas apesar de toda a miséria, de tudo que existe ali fora, nós somos o seu povo eleito, nós somos a sua igreja. Mas depende da maneira com que cada um vive, com o que cada um faz da sua vida, porque a vida é o maior milagre que Deus nos deu. Ninguém quer morrer. Eu estou preparado para ir com o Senhor, glória a Deus, mas ninguém quer ir. Você sabe por quê? Porque esta vida, apesar de todas as tristezas, é o maior presente que Deus nos deu. Nós vimos aí na Covid, que quando um estava com Covid, a gente ficava longe, porque ninguém quer pegar, ninguém quer morrer, porque viver é bom, apesar de tudo que nós passamos, e todos nós passamos. Não pense porque é uma situação financeira mais abastada, nós temos os mesmos problemas, eles só vão mudar de endereço e de data, mas todos nós temos, porque é só mediante aos problemas que nós nos curvamos aos pés do Senhor e reconhecemos a nossa dependência dEle. Então aqui, meus amigos, nós vamos analisar essa mudança que revela essa verdade escondida. O pobre morre e é levado ao seio de Abraão. Morre também o rico e é sepultado. E na parábola o pobre morre antes do rico. Enquanto o pobre está ali à porta, ainda há salvação para o rico. Enquanto esse mendigo pobre, leproso, estava à porta, Deus ainda estava oferecendo uma possibilidade de salvação ao rico. Cuidado com o pobre que chega à tua porta. É Jesus através dele. Porque ele disse, né? Eu tive sede, eu tive fome. Será que nós damos de comer a quem tem fome, a quem tem sede, a quem tem frio? Há uma palavra dizendo, olha, Jesus te ama, isso é o mais importante. E assim, o seio de Abraão é a fonte de vida para aquele moço, né? É de onde nasceu o povo de Deus. E Lázaro, o pobre, ele também faz parte desse povo de Abraão, do qual ele era excluído enquanto estava ali na porta do rico. E o rico avarento, que pensa também ser filho de Abraão, e era, pois todos nós somos filhos de Deus, né? Filhos do pai Abraão. Mas agora começa aqui a revelação do seu sentido. Então vamos analisar 3 conversas que aconteceu nesse contexto aqui. Na parábola, meus irmãos, Jesus abre uma janela sobre o outro lado da vida. Olha só a importância disso, né? Trata-se do lado verdadeiro da vida, mas que nós só enxergamos através da fé, e que esse jovem abastado e sem fé não percebia. Tomemos cuidado com isso, né? Até onde a fé nos leva a enxergar a misericórdia de Deus na nossa vida. E é o que nós temos que fazer todos os dias, né? Mas só à frente, à luz da morte, que essa ideologia desse império se desintegra. Somente frente à morte, a cabeça desse jovem aparece. O que é que tem real valor na nossa vida? Só com a morte. E é muito triste quando a gente vê que a morte chega
e a pessoa está totalmente despreparada. Quantos hoje não estão preparados quando chega a morte? A misericórdia de Deus é infinita, e pode ser que até o último suspiro de vida Ele ainda perdoe, se você se render a Ele, se você pedir perdão pelos seus pecados, como foi aquele do lado dele que estava na cruz, né? O bandido ali, o ladrão que estava na cruz. Mestre, lembre-se de mim quando chegar ao teu reino. E ele disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. O último suspiro. Mas infelizmente, esse jovem rico, nem no último suspiro, enxergou como Salvador o nosso Senhor. E assim a gente vê que agora é tarde demais para aquele jovem, né? O jovem rico, como eu disse, deveria ter uma família abastada, conhecedor das leis, porque ele reconhece Abraão e o chama de pai. Então ele tinha conhecimento das leis de Deus, apenas não o seguia. E a palavra nos diz, né? Quanto mais tem, mas Deus vai nos cobrar, porque nós temos conhecimento da palavra, nós não somos ignorantes na palavra, está tudo aqui. Nós podemos ter muitas perguntas, mas a resposta está aqui dentro, para tudo que a gente precisa. Esse aqui é o livro mais antigo e mais atual que existe. Hoje eu estava comentando com meu marido, a palavra de Deus, ela é inerrante, não tem erro. É imutável, não muda. E é eficaz. Não importa o problema que você tenha, aqui estão todas as respostas. Mas você tem que saber procurar a resposta, estar na dependência dele, buscando o seu Espírito Santo, né? Que ele disse: vou para o Pai, mas deixo com vocês o meu Espírito Consolador, que estará com vocês todos os dias. Nós somos privilegiados, né? E Abraão responde e o chama de filho. Essa palavra de Abraão, na realidade, ela está sendo dirigida a todos nós. Enquanto vivos, ainda temos a chance de nos tornarmos filhos e filhas do pai Abraão e de sermos reconhecidos por ele. Porque, meus irmãos, a salvação é individual. Não espere que rezando por nós depois de mortos, como nós vemos aí, né? Outras fé que nós professávamos, vamos rezar pelos mortos. Não adianta, meus irmãos. A salvação é individual. Deus nos deu uma vida inteira. Veja quantos dias nós temos na nossa vida para buscarmos a Deus, para mudarmos a nossa a rota. É muito difícil seguir a Jesus, não é fácil. Você tem que renunciar a muitas coisas da vida. E as coisas da vida nos traz prazer momentâneos, como não? Eu estava dizendo ontem para as minhas filhas que na época que eu tinha aí 14, 15 anos, ontem era o dia mais feliz da minha vida. Carnaval, eu amava de paixão, apesar que era um carnaval, gente, de família. Nós morávamos numa cidadezinha pequenininha de 4, 5 mil habitantes. Eu lembro, no clube, era todo mundo em família, os pais, os tios, né? Não tinha cerveja, não tinha bebida alcoólica, a gente nem sabia o que era isso, né? Era uma coisa mais saudável. Parece que as diversões eram mais saudáveis, não tinha essa maldade que tem hoje. Mas enfim, os prazeres do mundo são muito atrativos, mas passageiros, e não nos leva a nada. E não nos leva a nada. Eu estava conversando isso com as minhas filhas ontem.
Mas a salvação para o jovem rico não era Lázaro trazer uma gota de água para refrescar a sua língua, né? Mas é ele, o próprio rico, abrir a porta fechada e assim transpor esse grande abismo que havia entre eles. E ali na segunda conversa, 27 e 29, nós vemos que o jovem insiste: pai, eu te suplico, manda Lázaro lá na minha casa, porque eu tenho mais 5 irmãos. E eu não quero que eles venham para esse tormento que eu estou passando. O rico não quer que os seus irmãos tenham o mesmo destino que ele. E Lázaro, o pobre, é o único verdadeiro intermediário entre esse rico e Deus. Só que é um pouco tarde para ele enxergar isso, né? E ali ele está muito preocupado com os seus irmãos, com a misericórdia ao próximo, que ele vê que ele fez tudo errado. Mas, meus irmãos, não adianta pensar que depois que a gente morrer, nós vamos receber a presença de alguém que já foi, como outras crenças professam, e que esse alguém vai nos contar como é o outro lado. Nós não precisamos disso. Está aqui como é o outro lado. Está aqui como é a verdadeira salvação. Como nós podemos conseguir a verdadeira salvação? Vivendo a palavra de Deus. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. É Cristo apenas. E a gente demora, né, para conseguir introjetar isso na gente. A gente demora para conseguir aceitar isso. Até que Jesus entra na nossa vida e nós o declaramos como o único e suficiente Salvador da nossa vida. A partir daí, a nossa vida não é mais a mesma. Mas nós precisamos perseverar apesar de tudo. Eu digo que por mais triste que esse texto seja, essa parábola seja, mas ela é tão cheia de esperança de salvação para nós. É só vivermos de acordo com a vontade de Deus. Nós pecamos, nós caímos, nós levantamos, nós pedimos perdão e corrigimos a rota. Isso é o nosso dia a dia. E quando ele fala isso, Moisés diz para ele: mas ele tem Moisés e os profetas, né? Ouçam. Aquele tempo, Deus falava, né, através de Moisés, diretamente com eles. Depois, através dos profetas. E hoje Deus continua falando conosco, através da sua palavra. Está todo aqui, é só ler, é só entender, é só dedicar, é só a gente sair do comodismo, né? E vivermos a sua palavra. E o próprio jovem ali reconhece que ele está errado, pois ele fala em arrependimento, né? Que durante a sua vida ele nunca sentiu. E ele quer um milagre, ele quer uma ressurreição. E a única ressurreição é a de Jesus. Jesus ressuscitado vem até nós através das pessoas sem direito, sem fome, sem casa, sem nada, desprovida, né? E na sua resposta final, Abraão é muito curto e diz: se vocês não escutarem Moisés e os profetas, mesmo que alguém ressuscitasse dos mortos, nem assim eles se convenceriam. Eles não se convenceriam, eles estavam entregues às delícias do mundo. E aí está encerrada a conversa. Moisés é taxativo. Meus irmãos e minhas irmãs, a chave para entender o sentido da Bíblia nesta parábola é o próprio Lázaro sentado à porta. Essa é a essência
que nos mostra esta parábola, né? Deus vem até nós, na pessoa do pobre, sentado à nossa porta, para nos ajudar a transpor esse abismo intransponível que o desnível econômico nos traz. Nós vemos ali. Tiago diz que a salvação vem pelas obras. E a gente sabe que a salvação vem pela fé, não é verdade? Vem pela fé. Só que é impossível você ter fé e virar as costas para o seu próximo. A obra é a mola propulsora da fé. Porque quando nós temos fé, nós não conseguimos virar a costa para os nossos irmãos. Nós não conseguimos. Nós damos um jeito de ajudar. Quando alguém precisa de alguma coisa, você imediatamente tem que pensar: o que eu posso fazer para mudar essa situação? O que eu posso fazer para ajudar? Porque não existe alguém aqui que seja tão miserável que não possa ajudar minimamente o seu próximo. Eu falo isso que a nossa igreja nossa igreja é particularmente composta por pessoas de uma situação financeira melhor. E é triste, irmãos, como em dia de Santa Ceia, nós não conseguimos mais formar uma cesta básica. Não conseguimos. As cestas que entram ali são doadas por irmãos da igreja depois que mandam uma cesta, mas que cada um tem o desprendimento espiritual, material, de levar 1 quilo de macarrão, uma lata de óleo. Nós juntos somos fortes, mas não acontece mais isso. É uma coisa tão automática que a pessoa não se vira mais para o outro. Isso é muito triste. Eu digo que Deus vai cobrar isso de nós. Mas, meus irmãos, por mais que nós pensemos ter religião e fé, não há jeito de estarmos com Deus enquanto não abrirmos a porta, como fez lá Zaqueu, né? Que está lá em Lucas, ele fala isso. E a Joyce Meyer, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver vários livros dela, né? Ela é uma professora, uma teóloga e uma escritora cristã. E ela disse um dia que ela estava orando pela igreja, orando por um irmão necessitado. Senhor, ajude esse irmão. Está vendo a situação dele, né? Está passando por dificuldades. E aquela voz veio através e ela ouviu nitidamente: por que você pede a mim fazer o que você pode fazer por ele? Olha só, por que você vem a mim, disse o Espírito Santo, pedir para mim fazer o que está ao seu alcance? Esse é um questionamento muito verdadeiro e muito forte. Por que só eu peço a Deus para ajudar o irmão, se eu posso fazer isso? Isso me chocou muito o dia que eu vi esse vídeo, gente. E assim, para um conforto pessoal, um confronto, um confronto, né? Eu penso aqui com vocês hoje. Qual o tratamento que nós damos aos necessitados? Eles têm um nome para nós? Eu conheço as pessoas que precisam. Vocês têm uma igreja relativamente pequena, embora cada dia cresça mais. Cada dia que eu venho aqui está mais cheio. Mas vocês conhecem na sua comunidade as pessoas que precisam? Vocês estão num bairro grande aqui. Vocês sabem quem são? Vocês sabem o nome de quem precisa? Isso é tarefa vossa, isso é tarefa minha, isso é tarefa enquanto ser humano. E assim, meus irmãos, nas atitudes que eu tomo na vida,
Eu sou parecido com Lázaro ou com o jovem rico? E o meu tempo? Às vezes o nosso irmão não precisa de coisas materiais, ele precisa de uma palavra, de um ombro, né? De um direcionamento, ele precisa conhecer Jesus. E é por isso que nós estamos aqui, para proclamarmos a palavra de Deus, né? E para ser acolhido emocionalmente por mim e por vocês. Todos aqui têm conhecimento da palavra, todos podem levar essa palavra. É só a gente perder um pouquinho, perder não, né? Nós vamos ganhar um pouquinho do nosso tempo. E finalizando, meus irmãos, eu não gosto muito de pregação muito demorada, vocês já percebem nisso, né? Para mim é 30, 40 minutos no máximo. Isso é coisa de professor, viu? A gente começa a dar aula, demora 10 minutos, aí você começa a falar, depois de uns 35 minutos você já começa a ouvir o barulho do ventilador, né? Então eu não sou de falar muito tempo, é uma meia hora, tá? Mas, meus irmãos, não há pecado algum em ser próspero, muito pelo contrário. Deus deixou para nós todas as coisas boas da vida que nós podemos conseguir com o nosso trabalho. Olha a nossa amiga ali que falou que conseguiu comprar uma casa, a outra que está com a carta, eu quero ver se vai ter coragem de dirigir, Elisa, né? Agora você já está com a carta, agora é enfrentar o medo. O medo a gente só vence enfrentando, né? É um leão que precisa ser domado, mas você vai conseguir. E assim, gente, é uma delícia ter uma casa gostosa, é uma delícia ter um carrinho para dirigir, né? É uma delícia você poder passear um pouco, você ter vontade de comer alguma coisa, você sentar e Gente, Deus deixou tudo isso para nós, né? É o melhor da terra. Não tem pecado nenhum, muito pelo contrário. Deus se alegra quando a gente consegue as coisas. Mas nós precisamos sempre olhar ali para trás. Não é só eu viver ali no bem bom, no conforto e tá tudo bem. E a gente sabe que não é isso que vai nos levar para o céu, né? Mas, meus irmãos, outra coisa, muito cuidado para que as bênçãos que Deus coloca em nossas vidas, nós não a transformemos em maldição. A gente vê muita bênção hoje colocada nas mãos de alguns que se tornam maldição. Porque por mais que tenha, você reclama. Claro, nós somos seres humanos e nós sempre almejamos mais, glória a Deus, né? Se hoje eu tenho um carrinho, eu quero trocar por um carro melhor. E Deus me dá condições para isso, para mim e para vocês. Mas a partir do momento que eu reclamo, essa bênção começa a transformar em maldição. Então vamos tomar muito cuidado para que Deus permita que a gente retire a essência do Espírito Santo para a nossa vida, né? Porque nós nos tornamos pobres verdadeiramente quando nós perdemos essa essência com o Espírito Santo. Aí nós nos tornamos pobres e mendigos, né? E o Eterno, Ele sempre nos dá esses dois caminhos, né? A bênção e a maldição. Cabe a nós escolhermos qual é a rota que nós devemos seguir. E Ele sempre coloca atalhos na nossa vida, né? É uma rota, mas às vezes ele fala: minha filha, olha do lado que eu estou colocando um atalho para que você saia desse caminho tão sofrido. E para a gente perceber esse atalho, meus amigos, é a voz do Espírito Santo. Enquanto a gente não começa a ouvir a voz do Espírito Santo, nós tomamos rotas que vai nos fazer infelizes. Como ouvir essa voz do Espírito Santo? Através da intimidade que eu adquiro com Ele, através da oração e através da leitura. Quanto mais você lê, quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais intimidade você tem com Ele.
Como que a gente tem intimidade com a pessoa que nós vamos nos casar? Através da convivência. A gente namora, a gente conversa, a gente troca ideia, enfim, a familiaridade que existe, é isso que nos leva a ter intimidade com o Senhor. Não tem outro caminho. Se você não conhece aqui, você não tem intimidade com Ele. Vamos pensar nisso, um pouquinho a cada dia. Todos nós temos tempo, sim. Tem condição? Tem. Mas é renúncia. É renúncia, porque às vezes você tem vontade de dormir. Eu tenho o hábito de madrugada ler a Bíblia no celular. Por quê? Se eu esperar, às vezes dá preguiça. Às vezes o sono vai embora. Levantar, ajoelhar. Então, às vezes que eu não tenho disposição para isso, mas eu tenho disposição para tirar toda a luz do celular e ler a palavra. Todos os dias eu leio, meu irmão. Ali por umas 4 horas, 5 horas é um encontro com o Espírito Santo. Ele me acorda, não tem jeito. Não tem jeito, e enquanto eu não leio, eu não durmo. É um hábito que eu criei, é um horário de intimidade com Ele que eu criei. Claro que eu faço devocional, a hora que eu acordo, eu oro, Mas assim, é um horário que é meu e dele, tá? E assim, meus irmãos, esses questionamentos feitos aqui hoje nos fazem pensar em nosso papel como frutos do Espírito Santo. Eu já preguei, acho que ainda não preguei aqui, sobre a importância do fruto do Espírito. Tem vários frutos do Espírito. É muito mais importante do que falar em línguas, de orar em línguas, porque quando a gente ora e fala em línguas, você edifica a si mesmo. Mas os frutos do Espírito Santo, paciência, amor, benevolência, todos aqueles frutos que eu não vou falar agora, isso é importante. Quando nós desenvolvemos esses frutos do Espírito Santo, nós buscamos a salvação. E é muito difícil. É muito difícil, mas é o esforço que Deus nos dá todos os dias para fazermos. É buscar os frutos do Espírito, E assim, nós também pensamos, qual seria o nosso destino, finalizando aqui, se nós não tivéssemos tido alguém que nos evangelizasse? Como seria a nossa vida hoje? Vocês já pararam para pensar? Se nós estamos aqui hoje, é porque alguém nos evangelizou. Através de uma mínima palavra, Jesus ama você. Você tem tudo porque você é filho de Deus. Então nós temos a obrigação de evangelizar. Não precisa ser missionário, presbítero, pastor, não. Qualquer um de nós aqui tem condição de falar de Jesus, do seu amor, do seu sacrifício, pelo que Ele fez por mim e por você. Nem todos aceitam, Então você tem que não ser também assim, tipo uma pessoa chata, de tudo colocar a religião, Minhas filhas às vezes falam isso para mim. Então eu vou assim, como a gente faz, ali pelas beiradas, porque elas também não se converteram. Têm fé, oram, mas ainda acreditam em coisas que a gente sabe que quem segue a Jesus não tem mais serventia para a nossa vida, Quando eu falei essa semana para uma mulher, mãe da minha costureira, que eu entrei e vi assim, me desculpe aqui, hein, gente. Eu vi lá o mesmo quadro que minha mãe tem na parede de Cristo há muitos anos. E ali eu olhei e vi uma Nossa Senhora Aparecida. Não era nem a Virgem Maria, Aí eu disse, nossa, eu tinha uma dessa. Tinha, o que você fez? Quebrei e pus no lixo. Foi o que eu fiz. Por quê?
respeito muito a Virgem Maria, a mulher mais respeitada da Bíblia, a que mais nós devemos respeitar, porque foi a escolhida de Deus para trazer o seu filho, né? Mas não reverencio, não oro mais para ela. Ela começou a dar risada. Eu não acredito que você fez isso. Falei, olha, eu quebrei e pus no lixo um pedaço de barro. Foi o que a Nossa Senhora Aparecida representa para mim hoje, né? Então, nós temos que ter muito cuidado quando nós vamos evangelizar, porque a gente pode espantar, né? Então, você vai falando do amor de Jesus, do sacrifício que Cristo fez por nós, morreu, deu a sua vida para nos ensinar a amar e a perdoar. Esse foi um dos maiores ensinamentos que Jesus fez para nós, né? E assim, meus irmãos, ali em Romanos, Paulo levanta questões muito importantes para nos falar a respeito de como sermos mensageiros do Evangelho de Cristo. E onde nós estivermos, sem receios, cheios de fé, de coragem e de ousadia, nós precisamos mostrar aos outros onde buscar o pão que sacia a fome, para que mais pessoas tenham a fome saciada por Deus e que possamos ser salvos. E não nos esqueçamos, meus irmãos, quanto mais ajudarmos ao nosso irmão, mais tesouros nós armazenaremos no céu. Essa ajuda não pode ser só material, ela tem que ser uma ajuda espiritual, para que outros tenham o privilégio de estar aqui onde nós estamos hoje, louvando, adorando, bendizendo e glorificando o nome do nosso Deus. Amém? Porque é lá na eternidade que nós passaremos o resto da nossa vida. Isso é muito sério, gente. Quando você está lá, não vai dar para voltar para trás, não vai dar para corrigir a rota. Isso Jesus nos dá todos os dias, essa oportunidade. Então, isso daqui não é uma palavra de desencorajamento, muito pelo contrário, é uma palavra de fé, de esperança de como nós devemos seguir essa rota para a salvação. Amém? Amém. Então vamos nos colocar de pé que nós vamos orar.